Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de continuar falando a respeito de um assunto que eu já abordei bastante aqui no canal, que é a fusão da Warner, né, com a Discovery. Finalmente as ações chegaram à bolsa e eu queria dar uma olhadinha junto com vocês no que aconteceu hoje, que foi o primeiro dia, né, dessas ações da WBD na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, vamos lá! E pessoal, obviamente o mundo dos streamings está sendo muito afetado, né, por essa decisão. Já estão rolando boatos aí de outras possíveis compras, inclusive de outras grandes empresas comprarem esse novo grupo que surgiu, né, esse WBD, que é a Warner Bros. Discovery. Então realmente essa junção das duas gigantes, assim como a junção da Disney com a Fox, tá gerando muita especulação, né, de possíveis compras no futuro, que eu vou abordando para vocês, né, conforme esses boatos forem saindo. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o It's, né, o Blacksmith lá no meu Twitter, que recomendou esse tema pra mim, porque muitas notícias estão saindo a respeito do primeiro dia de ações da AT&T sem a Warner, quer dizer, as ações da AT&T depois que a Warner desmembrou, como que ela respondeu a isso e como foi o primeiro dia das ações da Warner Bros. Discovery, agora, né, como uma empresa independente, né, agora como um novo conglomerado aí que junta a Warner Bros. E o Discovery, né, tanto o serviço de streaming como os canais lineares, esse novo monstro que surgiu aí dentro do entretenimento. E para surpresa de muita gente, né, principalmente pessoas que não acompanham tanto assim as ações das empresas, a AT&T cresceu depois da saída da Warner, né? Então ela teve um crescimento muito alto, próximo de 8%, né, no dia de hoje. Então a gente viu a AT&T respondendo muito bem a esse desmembramento da Warner, enquanto a Warner Bros. Discovery começou em queda. Então as ações da Discovery se transformaram em Warner Bros. Discovery e mesmo assim começaram em queda, mesmo com um valor de mercado muito abaixo do potencial, né? O valor de mercado dessa empresa hoje é muito baixo, então o potencial de crescimento é gigantesco, mas começou em queda e finalizou o dia em volta de 1,5% de aumento. Então terminou positivo, assim como a AT&T, né? Assim como as ações da antiga empresa que era a dona da Warner, só que não foi um crescimento tão grande assim, mas eu explico para vocês por que, né, dessa diferença. Em primeiro lugar, eu devo esclarecer, a AT&T não é dona da Warner Bros. Discovery, não é dona de 71%, eu tô vendo muitas pessoas falarem isso, inclusive no meu vídeo passado que eu expliquei isso, algumas pessoas comentaram, né, falando que não, que a AT&T é dona de 71%, não é. Os acionistas da AT&T são donos de 71%, mas a AT&T como uma empresa não tem mais poder nenhum, né, em cima da Warner Bros. Discovery. A empresa está totalmente no controle da Discovery, né, porque a Discovery é dona de uma participação de 29%, né, então a Discovery com o David Zaslav, com toda a sua equipe, tem o poder, né, tem o controle ali dentro, enquanto as ações da AT&T agora estão pulverizadas, né, em milhares de pessoas que eram donas, que são donas também da AT&T, mas agora são donas da Warner Bros. Discovery. Então a empresa AT&T não tem mais controle nenhum em cima dessa empresa nova que foi criada. Inclusive esse é um dos motivos pelos quais a ação da AT&T subiu bastante e as ações da Warner Bros. Discovery não subiram tanto assim. A AT&T lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, é uma empresa telefônica, né? Então eles têm sinal de celular, eles têm sinal de internet, mais ou menos como uma Vivo, como uma Telefônica aqui no Brasil, né? Então é uma empresa que gera muito lucro, é uma empresa que é quase que uma necessidade básica hoje em dia, né? As pessoas precisam de telefone, precisam de sinal de internet, então é uma empresa que tem uma lucratividade muito grande e é uma empresa que não tem muita, vamos dizer, imprevisibilidade, né? Porque as pessoas dificilmente cancelam linhas telefônicas, cancelam sinal de internet, porque como eu falei, é uma necessidade básica, então as ações da AT&T costumam pagar dividendos muito altos, então muitas pessoas têm ações da AT&T e muitas dessas pessoas que têm ações da AT&T não querem ter ações de uma empresa de entretenimento que você fica dependendo de cada grande lançamento, você fica dependendo do resultado dos serviços de streaming, você depende da HBO Max, não dá problemas técnicos, você depende do resultado da Discovery, então é uma empresa, eu não sei se vocês conseguiram entender, né, mas que tem muito mais questionamentos em cima de uma empresa de entretenimento e muitos acionistas não gostam muito disso. Então, como muitas pessoas estavam vendendo as ações da Warner Bros. Discovery, a gente não viu um aumento tão grande assim. A lei da oferta e da procura, tem muita gente querendo vender, então em consequência disso, né, a gente não vê as ações subindo tanto assim. Outro fator que pode ter prejudicado um pouquinho as ações é que 45% das ações da AT&T
são controladas por pessoas físicas, né? Então é muito maior do que a média lá nos Estados Unidos, que é uma média de 20%. 45% das pessoas donas da AT&T são pessoas comuns, né, que na maioria das vezes compraram as ações da AT&T justamente por causa dos altos dividendos. Vamos supor que você tem ali 100 mil dólares guardado lá nos Estados Unidos na sua poupança, naqueles college funds, né, que eles fazem aquele fundo da faculdade dos filhos. Então você quer investir esses fundos, você vai lá e compra as ações de uma empresa como a AT&T, mesmo que as ações variem bastante. Isso não importa muito para vocês, porque você está ganhando os dividendos das ações ali no final do ano, no final do trimestre. Então é muito interessante para as pessoas como uma forma de economizar, né? Você vai comprando ações dessas empresas que pagam bastante dividendo. Enquanto a Warner Bros. Discovery não tem dividendos, né, no futuro próximo, porque tem muitas outras questões envolvidas aí que não dá nem para eu abordar aqui no vídeo de hoje. Então esse é um incentivo muito grande para as pessoas que ganharam essas ações da Warner Bros. Discovery para que elas vendam, porque elas não têm interesse em manter ações de uma empresa que não paga dividendos. Então as ações da AT&T estavam tendo uma procura, então as ações da AT&T, como consequência, subiram mais do que as ações da Warner Bros. Discovery. Mas a longo prazo, né, é esperado que essas ações dobrem ou até tripliquem de tamanho até 2023 ou até mesmo 2024, porque o valor de mercado dessa empresa tem potencial para chegar muito mais próximo de uma Disney, que vale hoje acima de 200 bilhões, ou até de uma Netflix, que vale na casa de 150, 180, 200 bilhões, né, de vez em quando. As duas empresas chegaram inclusive a bater a marca de 300 bilhões, enquanto essa empresa, Warner Bros. Discovery, ainda está muito lá atrás, né, tá, se não me engano, abaixo dos 20 bilhões em valor de mercado. Então o potencial de crescimento para essas ações realmente é muito grande. E outro ponto que é importante, né, para as ações da AT&T terem subido mais, né, eu tô só explicando isso porque muitas pessoas estão pensando que isso mostra que o negócio foi ruim, né, que os acionistas não receberam bem essa junção, e não é o caso. Os acionistas receberam muito bem a junção da Warner com a Discovery, né, porque existe uma sinergia muito grande entre essas duas empresas. O potencial, né, no mundo dos streamings vai ser gigantesco. Só que o que aconteceu para as ações da AT&T crescerem mais? Ela se livrou, né, de um peso morto, digamos assim, para uma empresa de telefonia. Foi um casamento terrível. Eu já falei para vocês isso em vídeo aqui também, desde o começo. As pessoas me chamaram de hater porque eu não gostei dessa junção da Warner com a AT&T desde que ela foi anunciada em 2017, 2018, né? Só que todo mundo estava defendendo com unhas e dentes, não, porque é uma empresa gigante, porque vai dar muito dinheiro. Não foi o que aconteceu. Eu assisto todas as reuniões de acionistas, né, da AT&T, e é uma porcaria. Eles falam durante 5 minutos a respeito da Warner e depois ficam ali 50 minutos falando a respeito de telefonia. Dá pra ver claramente que os acionistas não ligavam muito pra Warner, não teve o efeito que eles esperavam, né, de criar um serviço de streaming para usuários da AT&T. Eu não sei qual foi a intenção nessa junção, né? Foi a terceira junção não tão bem sucedida assim da Warner nos últimos anos, depois da All, depois da Time e agora, né, essa junção com a AT&T. E agora a gente viu que esse desmembramento, né, da Warner foi muito bem aceito pelos acionistas, porque agora eles podem focar no feijão com arroz deles ali, né, que é a telefonia, que são os sinais de internet e assim por diante. Então isso também foi muito bem recebido em Wall Street. As pessoas estão bem animadas por comprar as ações da AT&T justamente porque não existem mais as incertezas, né, de uma empresa como a Warner atreladas às ações da AT&T. Eu acho que não faz muito sentido, né, a ação de uma empresa de telefonia variar porque o filme do Zack Snyder foi bem sucedido, não foi bem sucedido, porque a HBO Max teve resultado positivo ou não. Então eu falei isso em vídeo 2 anos atrás, antes mesmo de ser anunciado, né, essa compra. Eu falava que não fazia sentido essas ações serem juntas, então a gente tá vendo que agora isso é verdade, né, porque os acionistas estão respondendo de forma extremamente positiva e a AT&T cresceu cerca de 8%. E não só isso, né? Ela cresceu 8%, ela foi top 3 das ações que mais cresceram nas últimas 24 horas em território americano. Só que uma coisa que gera um pouquinho de preocupação nos bastidores é que 71% das ações dessa nova empresa, né, da Warner Bros. Discovery, estão agora no vento, né, digamos assim, porque pertencem aos acionistas da AT&T, mas não dá para saber, né, se eles vão querer manter essas ações, se eles não vão querer. Então nada impede que uma outra empresa vá comprando essas ações devagarzinho, né? Quem sabe uma Disney, uma Comcast,
um Google, né, alguma dessas empresas gigantes da vida, se eles forem comprando, tem oferta de ações da Warner Bros. Discovery, eu vou comprar um pouquinho, vou comprar 5% aqui, 5% aqui, 5% aqui, então não dá para saber, né, o potencial que uma empresa tem de aproveitar que as ações estão em baixa, o valor está muito aquém do que essa empresa pode vir a ser no futuro, batendo a marca de 150 até 200 bilhões aí de valor de mercado, então é o momento, eu acho que muitas empresas nos próximos meses vão tentar comprar uma fatia. Quem sabe a própria Disney, né, como eu falei, pode comprar ali uns 2 bilhões em ações agora e se tornar uma acionista grande aí dentro de uma Warner, né, ou outras grandes empresas, como eu falei para vocês, porque as ações estão com valor bem aquém da possibilidade, né, que ela pode ter nos próximos anos, então isso preocupa também um pouquinho os acionistas que pensam, pô, a Discovery está no controle, mas esse controle pode ser mais frágil, né, do que as pessoas imaginam, afinal eles têm somente 29% da empresa, né, distribuídos ali nos acionistas da Discovery, então não é que é uma pessoa só dona de 29%, né, o David Zaslav claramente tem o controle da Discovery, mas é difícil saber como isso vai funcionar no futuro se outras grandes empresas virem a comprar participações consideráveis, né, dentro da Warner Bros. Discovery. Então aqui eu queria mostrar para vocês as ações da AT&T, né, ó. E é curioso que as ações da AT&T, mesmo depois, né, de uma subida grande, que não foi uma subida tão grande assim, né, 8%, mas se a gente olhar nos últimos 5 anos, a empresa ainda continua em grande queda, ó, ela valia 38 dólares em 2017, antes da compra da Warner, então eles compraram a Warner por 85 bilhões e esse valor não retornou, né, digamos assim. O valor de mercado da empresa não voltou a ser o que era, a empresa valia 280 bilhões de dólares antes da compra da Warner e agora vale 140 bilhões de dólares. Então dá pra gente dizer que a compra da Warner, né, pela AT&T foi catastrófica e agora eles provavelmente vão conseguir retomar um pouquinho o mercado mesmo num ano fraco para empresas de telefonia. Provavelmente eles vão ter uma tendência de alta daqui para frente, né, até o final de 2022, possivelmente comecinho de 2023. E aqui só para vocês verem, né, como o mercado é otimista. Eu sei que eu falei aqui, deu a impressão que a Warner não é uma boa compra, né? Aqui, como vocês podem ver, né, vários analistas, eu li várias reportagens diferentes a respeito disso. Eu selecionei uma aqui, ó, as ações da Warner Bros. Discovery estão sendo negociadas. Essa reportagem aqui foi feita hoje, né, no Barron's. E aqui eles explicam mais ou menos, né, o que eu falei para vocês. No curto prazo, as ações podem sofrer pressão de venda da base de acionistas herdada da AT&T, que possuía ações da AT&T pelo dividendo, que o Warner Bros. Discovery não deve pagar. E aqui, né, essa reconfiguração das bases de acionistas pode tornar as ações da Warner Bros. Discovery voláteis nos próximos dias, mas é um ruído de curto prazo. E aqui, para mostrar para os fãs da Warner, né, ó, a positividade do mercado, o Brian Kraft, né, que é o analista do Deutsche Bank, falou que a Warner Bros. Discovery é a melhor escolha na mídia. Em um relatório na segunda-feira, ele tem uma classificação de compra e um preço-alvo de 48 dólares na ação, que seria bom para quase 90% de alta. Então eles estão esperando 48 dólares por ação, sendo que hoje, né, elas estão sendo vendidas, se não me engano, por 22 dólares. E aqui ele continua, né, ó, de uma perspectiva de conteúdo, vemos a Warner Bros. Discovery como número 1 em conteúdo de entretenimento geral com roteiro, dadas as bibliotecas da Warner Bros., HBO e as listas de produções atuais, e número 1 em conteúdo não roteirizado, dado o legado do Discovery em seu portfólio de marcas de estilo de vida. E eu queria finalizar o vídeo com uma frase aqui do Doug Mitchelson, não com uma frase, né, com uma análise que ele fez bem interessante, né, ó, eu não consegui traduzir essa página para vocês, mas ele é um analista do Credit Suisse, né, ele falou o seguinte, que a experiência do David Zaslav, ele elogiou bastante o David Zaslav e ele espera que, né, que a ação tenha uma performance acima do esperado e que chegue ao preço de 52 dólares. E ele também falou que vê 3 possíveis cenários daqui para frente. Primeiro, que a empresa tem uma performance sensacional no mercado dos streamings, ou seja, que a empresa consiga dominar, né, juntamente com Netflix, juntamente com a Disney, né, que eu não sei se vai continuar dominando como tá nos próximos anos. Então, a primeira hipótese é que a empresa realmente domine esse mercado dos streamings e que as ações correspondam a isso, que as ações explodam aí em valores. A segunda, que também é positiva na opinião dele, é que eles não tenham tanto sucesso assim no mundo dos streamings e que voltem ao lucrativo negócio de licenciar conteúdo para outros serviços
ou para outras plataformas, né, digamos assim, se a Warner continuar produzindo conteúdo e vendendo para Netflix, que também é muito lucrativo. E a terceira hipótese, na opinião dele, é a que eu falei no início do vídeo, que essa nova empresa, a Warner Bros. Discovery, seja comprada já nos próximos anos, em 2023 ou 2024, e que uma empresa como a Comcast, ele inclusive citou a Comcast diretamente, falando que uma empresa como a Comcast pode se fundir com a Warner Bros. Discovery para se tornar a maior empresa nesse ramo. Então é a terceira hipótese, né? A primeira, que eles dominem o mercado dos streamings. A segunda, que eles não dominem, mas que eles ganhem muito dinheiro vendendo conteúdo para outros serviços. Essa eu acho a menos provável. E a terceira, que seja comprado por uma grande empresa, né? Que obviamente a Warner Bros. Discovery já é uma grande empresa, mas que seja comprado por uma empresa inclusive maior. Inclusive, um analista falou a seguinte frase, né, que eu achei bem engraçada: eu tenho certeza que o David Zaslav vai fazer um trabalho melhor do que aqueles caras de telefone. Então foi uma conclusão sensacional, né, para toda essa situação. O David Zaslav, que é um cara de entretenimento, que é um cara da Discovery, que foi criado ali na NBC, né, digamos assim, que é uma empresa de televisão muito importante nos Estados Unidos, Friends, Seinfeld, né, muitos dos clássicos aí foram produzidos dentro da NBC, obviamente, né, com o dedo da Sony, da Warner e etc, mas o canal de televisão, né, é um canal de muito prestígio por lá. Então é óbvio que o David Zaslav vai fazer um trabalho melhor, né, do que a AT&T conseguiu fazer, que realmente foi um desastre. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do vídeo de hoje, né? O que vocês acham do preço das ações das duas empresas. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.